Você já parou para pensar de onde vem tudo que você tem? Será que nós somos realmente donos de alguma coisa? No estudo de hoje, nós vamos aprender o que significa ter verdadeira prosperidade conforme a Bíblia. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Começando uma nova temporada, em um novo mês, vamos resgatar uma temporada que nós já apresentamos há alguns anos aqui e um tema muito importante sempre. Para isso, quero dizer para você o que eu tenho repetido algumas vezes aqui no programa Escola Bíblica. Que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro de salvação. Esse é o grande propósito da Bíblia. Se você ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o grande propósito, o grande plano é salvar o ser humano. E dentro desse processo chamado salvação, que é apresentado através da morte de Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Quando eu acredito nele, eu vou ter aí de novo a salvação, porque em um determinado momento, capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente tem um lapso, o pecado. Mas dentro desse plano da salvação, nós temos os nossos desafios, aquilo que acontece com a gente diariamente, que são os nossos envolvimentos, são os nossos relacionamentos, e a Bíblia vai apresentar esses relacionamentos, objetivos, vai dar dicas para que, através de todas essas situações, eu encontre salvação. E dentro disso está a busca, o trabalho, aquilo que eu faço, e a gente vai entender um pouquinho isso também. Mas também está relacionado aos meus bens, aquilo que eu adquiro. Por que eu adquiro? Qual é o meu objetivo? E quando a Bíblia vai dar conselhos sobre administração financeira, no fundo, a Bíblia tem um propósito: fazer-nos pensar em salvação. A Bíblia não é contra nenhum tipo de busca por recursos. Não. Nós temos que buscar a nossa subsistência, mas você vai encontrar na palavra de Deus que quando eu acho que isso é um fim em si mesmo, ou começo a dizer, a pregar que todas as pessoas vão prosperar, que você pode ser rico, que você pode ter essa casa, que você pode ter esse carro, não é esse o propósito bíblico quando fala sobre administração financeira. Mas sobre o que fala? É o que nós vamos conversar ao longo desta temporada. Porque você sabe que a nossa formatação mental, o nosso pensamento, ele é direcionado por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente se relaciona todos os dias. E a gente vive uma teologia que incentiva muitas vezes a prosperidade. Você pode, se você for fiel, é porque você não está buscando. Para isso, nós temos uma revista que vai te ajudar a dar verdadeiro discernimento, que não é sobre teologia de prosperidade, não, mas é o plano divino para você ser abençoado com seus recursos. Essa é a nossa revista Administração Financeira à Luz da Bíblia. Você vai encontrar aqui, melhor, educação financeira, né? Eu sempre estou com essa palavra administração na cabeça aqui. Educação financeira à luz da Bíblia. Você vai encontrar orientações sobre como administrar corretamente os seus recursos. Como você ser uma pessoa abençoada com os recursos que você tem. E bênção aqui não está falando sobre o acúmulo de riqueza, não. Ainda que às vezes a gente é incentivado pelos hoje chamados coaches espirituais financeiros.
aqueles que incentivam, ou aqueles que dizem assim, você não tem porque você não está trabalhando o suficiente, aqueles que dizem assim, enquanto você, se você estiver dormindo, outros estão trabalhando, então, enquanto outros estiverem dormindo, trabalhe porque você vai conquistar isso. E a gente vai ver qual é o verdadeiro propósito do trabalho dentro dessa esfera de conhecimento. Por isso, peça a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Ela foi escrita pelo pastor Antônio Tostes, que apresentou por muitos anos aqui na TV Novo Tempo o programa Saldo Extra. Você pode mandar uma mensagem para nós neste momento. O WhatsApp do programa é o 12982 444449. Ou melhor, esse é o WhatsApp do Escola Bíblica. Porque todas as revistas são distribuídas gratuitamente através do nosso departamento de Escola Bíblica. 12982 444449. Pastor, eu já tenho a revista. Que tal você pedir uma revista para compartilhar com um amigo? Para compartilhar com um familiar que talvez precisa aprender a administrar corretamente as suas finanças e também a sua vida, equilibrar o seu trabalho com essa busca, às vezes, desenfreada que a gente tem, de realização de viagens, de adquirir isso, de adquirir aquilo, de comprar isso, aquilo que na realidade a gente nem precisa. É para a gente pensar. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor para que a gente entenda isso. Mas antes da oração, posso colocar o VT agora? Sabe por quê? Porque as nossas revistas são produzidas, os nossos programas são mantidos por causa dos nossos Anjos da Esperança. E a gente está começando um mês especial de doação dos Anjos da Esperança. Porque vem aí novidade na tela da Novo Tempo. Sabe o que é? Um programa especial, curiosamente. Esse é o título do programa, com a doutora Rosana Alves. Ela que é neurocientista, uma neurocientista cristã, que talvez você conheça e não conhece. Dá uma olhadinha o que vem por aí. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. Se você já assistiu a doutora Rosana Alves, ela que já produziu uma revista aqui para a gente, ela que já fez semana especial aqui para a gente, você que já assistiu no YouTube, é uma grande bênção e vai ser uma grande bênção. A gente vai ter agora este programa aqui, Curiosamente, aqui na Novo Tempo com a doutora Rosana Alves. Olha, e eu quero dizer que tudo que a gente realiza aqui é uma parceria, isso mesmo. É você que é um doador, você que acredita na Novo Tempo, e nós que trabalhamos para te oferecer sempre o melhor. Por isso, nesse mês especial, nós buscamos a sua doação para que a gente mantenha este programa, para que a gente leve mais conhecimento. Como funciona a nossa mente e como a percepção e o entendimento disso vai dar mais lucidez para como agir e como sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Faça a sua doação, você pode ligar nesse momento, nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. Faça a sua doação, seja um anjo da esperança. Agora, vamos orar e vamos começar a nossa conversa. Esse é um tema que eu gosto muito. O tema de educação financeira, de como equilibrarmos a vida e aprendermos a viver conforme os planos do Senhor, sem uma busca desenfreada, querendo ter aquilo que a gente não precisa, oferecer para os filhos o que eles não precisam. É para a gente pensar. Vamos orar? Pai, nos dê entendimento, compreensão agora, nesse início dessa nova temporada. Vamos fazer reflexões profundas, como o Senhor quer nos salvar também através da forma como
nós vivemos, como nós administramos os nossos recursos. Por favor, Senhor, nos dê entendimento. Talvez eu estou orando nesse momento e muitos que estão me assistindo têm trabalhado de forma intensa e não têm encontrado satisfação no seu trabalho. Alguns talvez têm problemas financeiros. Eu oro por eles, para que a gente tenha lucidez e entendimento para como administrar corretamente os recursos, para sermos abençoados assim e abençoarmos outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos começar conversando um pouquinho sobre a visão bíblica do que é realmente prosperidade. Não esqueça, você pode pedir sua revista Educação Financeira à luz da Bíblia. Peça a sua revista, faça, pastor, já pedi, como eu mencionei, peça para um familiar, para um amigo, compartilhe esse conhecimento. Salmo, sempre a nossa base, né, como eu mencionei, é a base bíblica, mesmo que a gente esteja falando de um assunto que é um conselho, uma orientação do Senhor, né, sempre a base é bíblica, porque o plano maior é nos salvar. Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Talvez aqui esteja a primeira percepção que nós devemos ter quando vamos falar através de recursos. Nada nos pertence. Nada do que temos realmente é nosso. A Bíblia diz claramente que tudo pertence ao Senhor. Por que essa percepção ela é importante para nós? Porque eu acabo não centralizando a vida em mim mesmo, achando que eu sou capaz disso. Eu não estou eximindo a nossa responsabilidade, como nós devemos buscar, como nós devemos nos dedicar, como nós devemos administrar com sabedoria. Não. O que a gente tem que entender quando eu penso que ao Senhor pertence todas as coisas, é que eu não sou o dono de tudo. Porque quando eu acho que eu sou dono de tudo, eu centralizo a vida em mim mesmo e as pessoas ao meu redor, quanto mais recurso eu vão ter que viver sobre o meu controle. E o controle das coisas não está no indivíduo, está em Deus que controla tudo, porque eu posso ter tudo agora e daqui um pouco não ter nada. Então essa percepção é importante, porque se eu olho para o Senhor que me dá todas as coisas, o meu olhar para o meu próximo vai ser um olhar correto. Agora, se eu acho que eu sou o centro de tudo, eu sou o poderoso, eu sou o grande governante da vida, o meu olhar para as pessoas vai ser um olhar de desprezo. E eu vou querer ter mais para controlar mais. E não é esse o propósito que Deus tem quando a gente está falando de recursos. A generosidade, o olhar correto para as pessoas, surge do reconhecimento da origem dos bens. O Senhor me dá todas as coisas. Assim, eu vou olhar para aquele que é menos favorecido. Porque um coração generoso vem através do reconhecimento que Deus dá todas as coisas. E eu quero recordar com você o que está escrito no livro das Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, o verso 1. Essa é uma descrição do desejo que Davi tinha de construir o templo. E ele vai dizer para o profeta Natã, né? Eu estou morando numa casa de cedro e nós temos o tabernáculo, é uma tenda ainda, eu quero construir. E o Senhor vai dizer para Davi que não é ele que vai construir. Depois Davi vai dizer para o próprio Salomão isso, né? O Senhor vai dizer através do profeta, Davi, você não vai construir esse templo. Você foi um homem de muitas guerras, um homem sanguinário, quem vai construir é o seu filho, e a sua descendência vai se preservar, mas você não vai construir. Mas na descrição desse desejo de construção, ele coloca essa visão correta de que todas as coisas vinham de Deus, e aquela era uma expressão de gratidão. Vamos ler juntos aqui, verso 1 do capítulo 29. O rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas esse palácio é para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças,
Já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para os de bronze, ferro para os de ferro, madeira para os de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de todo tipo de pedras preciosas, mármore e tudo que tem em abundância. E ainda, porque o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Percebe? Que ele busca os recursos do reino, mas ele dá também dos seus próprios recursos para que aquele templo fosse erigido. 100 toneladas de ouro, de Ofir, 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para objetos de ouro e prata, para prata e para toda a obra de mão de artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então ele faz um apelo, ele apresenta aquilo que o seu reino tem e ele diz, quem deseja participar de forma generosa? Não é uma obrigatoriedade. E aqui cabe um parênteses, a gente vai falar mais sobre isso na sequência, ao longo da temporada. Deus nunca vai querer da gente nenhuma... Deus não nos força a nada. Deus nunca vai pedir para a gente aquilo que a gente não tem condições. Todo ato de doação é um ato generoso. E aqui é importante a gente entender isso, sabe? Outra coisa, a gente não compra Deus através daquilo que a gente dá, daquilo que a gente oferece. Por quê? Esse é o grande propósito de hoje. Porque tudo pertence a Deus. Ele que me dá todas as coisas. Por isso meu coração vai ser generoso. Como eu mencionei, por isso meu coração vai ter um olhar correto para as necessidades que as pessoas têm. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000, de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias, porque eles sabiam que tudo vinha de Deus. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. A grandiosidade. Agora, é lógico, o propósito disso é o ato generoso de Davi em reconhecer, e de todos, em reconhecerem que Deus dá todas as coisas. Quando esse templo vai ser destruído, quando o Império da Babilônia vai invadir, vai destruir, e aí eles vão reconstruir, a descrição está lá no livro de Ageu, eles vão olhar e vão dizer assim, esse templo não tem a grandiosidade do primeiro templo. Aí o Senhor vai dizer assim, o importa é que o meu espírito esteja ali. Então por que eu estou explicando isso para você? Porque você acha assim, tanta pomposidade, tanta beleza, porque eles reconheciam que era o que eles tinham de melhor para dar. Para Deus, para devolver para Deus, era esse o propósito. Agora, tudo isso precisa ter um significado muito mais profundo, que é a presença do Senhor. E na inauguração do templo, o Senhor vai dizer, eu vou habitar no meio de vocês. E na reconstrução, no segundo templo, ele diz, importa que o Espírito esteja. Por isso tem que ser um ato voluntário. Os que possuíram pedras preciosas e trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque eles estavam reconhecendo que Deus dava tudo, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou em grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Quando eu olho para as coisas que eu tenho e eu não sei o que você tem, se é pouco ou se é muito, você reconhece que Deus é a fonte de todas as coisas? Alguns aqui sabem, eu já devo ter comentado, eu vim de uma família simples. Meus pais são pessoas simples, têm a casinha deles. Cada vez que eu os visito, sempre vem a mesma expressão de gratidão deles. Nós não enriquecemos ao longo da vida, mas temos nossa casa, temos a comida sobre a mesa, somos gratos a Deus por isso. Temos hoje saúde, eles têm,
têm saúde, né? Têm suas limitações com o tempo da idade, mas são superativos, trabalhando, mas reconhecendo Deus. Deus é a fonte de todas as coisas que nós recebemos. Essas são palavras deles. E isso, para mim, particularmente, é um exemplo. Esse é o grande propósito que Davi está dizendo aqui. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão não há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Deus é a fonte de todas as coisas. Agora deixa eu dizer uma coisa para ti, querido. Eu não posso usar isso e dizer assim, Deus quer que você tenha muito, Deus quer que você enriqueça. Eu não posso usar o texto, porque não é isso que o texto está dizendo. Eu não posso usar texto dizendo assim, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, porque não é isso que o Senhor está dizendo. O que Davi está dizendo aqui, que Deus é a fonte de todas as coisas. Agora, seria desleal, antibíblico eu dizer para você que Deus, que é um Deus de riqueza, quer que você enriqueça. Não é esse o plano divino. Ou dizer para você que você deve devolver, porque aí Deus vai te abençoar. Não. O que eu tenho que te dizer hoje à noite é, você reconhece a Deus como a fonte de todas as coisas da sua vida? É isso que o rei Davi está dizendo aqui. Senhor, tudo te pertence. Agora, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesses dar voluntariamente essas coisas? O Senhor deu tudo. Você viu o que ele está dizendo? Quem nós somos, Senhor, para o Senhor nos abençoar? Porque tudo vem de ti. E nós, olha o que diz o texto, só damos o que vem das tuas mãos. Querido, você pode ter capacidade, habilidade, e eu conheço gente que tem habilidade na administração dos negócios, em fazer dinheiro. Se o Senhor te deu essa habilidade, foi Ele que deu, veio das mãos do Senhor. Por isso, olhe para o Senhor e você vai ter um olhar correto para aquele que necessita. Porque somos estrangeiros diante de Ti, peregrinos com todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e nós não temos permanência. Ele reconhece a transitoriedade da vida, como ela passa muito rápido e como nós não somos nada. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu santo nome, vem da Tua mão e é toda Tua. Não sou eu que estou doando, não somos nós, Senhor, que estamos fazendo, não estamos devolvendo o ouro, a prata, o bronze, não. As pedras preciosas não vêm da nossa capacidade, vêm da Tua mão. A gente só está devolvendo aquilo que o Senhor já nos abençoou. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, eu dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas de forma voluntária. Davi teve suas lutas, suas limitações ao longo da vida, mas ele aprendeu a ver corretamente quem era Deus. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti, que eles sempre olhem para ti como aquele que dá todas as coisas. Queridos, a atitude do coração é mais importante do que a quantidade. Voluntariamente. Eu sei, Senhor, que o Senhor considera um ato de generosidade sincero. Por isso, disse Davi, eu estou fazendo isso. Eu estou feliz, Senhor, porque todo o povo está fazendo. E, Senhor, preserva o coração deles assim. Como é o nosso coração quando nós vamos fazer alguma coisa
para o Senhor quando nós vamos fazer uma doação, quando nós vamos devolver, quando nós vamos ajudar o próximo. É um ato generoso, uma atitude voluntária de reconhecimento às bênçãos de Deus. É a atitude, é a intenção que o Senhor quer considerar. Deus é o dono de todas as coisas, nós somos administradores. Quando nós reconhecemos isso, nós passamos a viver com mais leveza, com gratidão e com propósito, sem a angústia que nos é proposta todos os dias na busca pelas coisas. Uma das estratégias do mal, querido, para os últimos dias da história, é essa busca desenfreada por querer ter. E o olhar para Deus em primeiro lugar não acontece. Agora, quando eu reconheço que Deus é o dono de todas as coisas, isso vai acontecer de forma leve, vai acontecer com um propósito muito maior e com espírito de gratidão. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 11, o verso 35 e 36. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Querido, eu não devolvo para Deus, eu não dou para Deus para receber bênção. Não existe barganha no céu quando nós estamos falando de bens materiais ou de qualquer coisa, ou de salvação. Não existe barganha, não existe troca, porque tudo vem de Deus. Então, quando nós doamos, quando nós oferecemos, foi uma bênção que eu recebi. Não é porque eu vou fazer isso e agora o Senhor vai me abençoar. Não existe essa troca, porque esse é um ato generoso. Nós damos, nós devolvemos, porque o Senhor já nos deu, porque o Senhor já nos abençoou. A maneira como lidamos com o que nós temos revela claramente a quem nós pertencemos. Se eu acho que o meu reino aqui, o que eu tenho, o que eu construo, é um fim em si mesmo, ou se eu tenho um olhar para aquilo que é eterno. Eu não sei o que você tem, se é pouco, se é muito, se te falta alguma coisa, ou se você tem tanto que você pode compartilhar, não sei. Mas uma coisa eu te digo hoje à noite: tudo vem de Deus. Tudo que recebemos vem de Deus. E se você tem passado por limitações, diga: Senhor, me ajuda, me dá um olhar, me dá sabedoria, porque eu reconheço o Senhor como Senhor. Me ajuda a viver uma vida coerente, equilibrada no que diz respeito aos bens materiais. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Reconhecemos o Senhor como doador, provedor de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. E eu oro por cada família nesse momento. Aqueles que passam por limitações, aqueles que têm recursos, que eles reconheçam o Senhor como Senhor de tudo. E assim a gente tenha um olhar correto para a vida, para a eternidade, para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Esse é o nosso primeiro programa, dessa temporada. Eu tenho certeza que nós vamos ter boas reflexões aqui. E vai ser uma grande bênção para a gente, tá bom? A gente se vê amanhã em mais uma Escola Bíblica. Tchau.